estudar a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 13, Santificação. Temos estudado uma sequência de nomes que todos estão interligados, né? Começamos lá na vocação, falamos sobre esse chamado, né, de Deus para nós, também que Ele nos justificou, reparando a importância da diferença, né, entre justificação e santificação. Justificação é aquilo que o Senhor Deus faz de uma só vez, por nós, em nós, nos tornando justos pelos méritos de Jesus. Ele nos torna justo. Como juiz, Ele assim dá essa sentença. Mas nós ainda, pecadores, precisamos seguir nesse caminho do Senhor. Ele não só nos justificou, nos manteve à distância, mas Ele nos adotou como filhos de Deus, e aí Ele vem nos educar, que é a santificação. O ponto que, quando nós cantamos o hino, com tua mão segura bem a minha, eu acho que é uma figura muito boa, né, de um pai que segura a mão, vai ensinando o caminho, vai levantando aquele filho que cai, né? Às vezes tem que dar uns beliscão ali para chamar a atenção dessa criança, e nós assim vamos seguindo no caminho do Senhor. É um tópico fácil de estudar também. Nós temos apenas três sessões, ou 3 frases, 3 tópicos, sendo que esse primeiro é um pouquinho maior, e os demais aí vão complementando este primeiro. Justificação, declarar justos. Adoção, conhecido como filhos. Santificação, aqueles aos quais Deus justificou, Ele adotou e como filhos os educou, os santificou. Se não fosse assim, não teria diferença nenhuma entre o crente e o não crente. Porque a gente poderia falar, não, mas o crente é aquele que é justificado, aquele salvo, e o não crente é o perdido. Mas é só isso? O Senhor só nos salva? Não, o Senhor nos salva e nos separa deste mundo. E nos prepara para a nossa nova vida, para a nossa morada. Então é o resultado natural da justificação, como filhos de Deus, é a nossa transformação. A fé sem obras é morta. Nós, então, podemos dizer lá como Tito 2, 11, 12, que diz, graças a Deus que nos salvou, graças ao Senhor que nos educou. Vamos abrir essa passagem, é Tito 2, 11 e 12. Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, essa graça de Deus que se manifestou salvadora é a mesma graça que vem nos educar para nos levar a uma diferença, a santificação. A santificação é do homem ou é de Deus? É de Deus. De Deus vem a santificação. Mas como nós já falamos, nós participamos no sentido de que Deus vai trabalhando em nosso coração, trabalhando em nós pelo Espírito, trabalhando em nós pela palavra, movendo o nosso coração, e nós vamos assim nos exercitando, nós vamos assim buscando essa santificação. Vamos ler então o nosso primeiro ponto aqui. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criados nele um novo coração
e um novo espírito são, além disso, santificados real e pessoalmente, pelo poder da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu espírito que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. E eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu falei na semana passada que esses números que aparecem aí é a separação feita no livro. Então, cada número tem uma seção aqui no livro com versículos referentes a cada número deste. E nós não vamos ler todos os textos pela quantidade, né? Mas nós vamos resumir aqui, falar aqui o que é mais importante para nós. Começando aqui, irmãos, os que são eficazmente chamados e regenerados. Então, nós já falamos 2 vezes isso, a terceira. Deus, a vocação, nos chamou, Deus nos justificou, nos adotou como filhos. Esses chamados, esses regenerados, esses têm no seu coração, têm gerado no seu coração uma diferença. O que Deus tem gerado no coração? Um novo espírito, um novo coração. Eles são santificados, real e pessoalmente. Então é isso que nós vemos que acontece aqui. Não apenas chamados, como a gente muitas vezes vê hoje no mundo, né? Nós vamos tentar aqui comparar um pouquinho como muitos vivem hoje, né? Acreditando que são filhos de Deus, que são crentes, mas não tem essa diferença na vida, não está se identificando diferente do mundo, então não está certo. Né? Santificados, real e pessoalmente, ou seja, isso é real e a santificação é pessoal. Todos os que são chamados, regenerados, todos os crentes são pessoalmente santificados, correto? Pelo quê? Por quê? Pelo poder de Deus. Lembra que nós falamos? Quem que nos santifica? É Deus. Somos santificados pelo poder de Deus, pelo poder da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita. Lá no finalzinho a gente vai voltar a esse tópico aqui. Morte e ressurreição, né? Nós falamos várias vezes, vamos chegar aí daqui a pouquinho na Páscoa de novo, nós vamos falar sobre isso, sobre o poder da ressurreição, poder de dar vida, não somente vida eterna, mas de dar vida, de nos transformar. É o poder da ressurreição que nos ressuscitou, e nós vamos ler um texto logo mais. Pela palavra, pelo Espírito, né, que está no nosso coração. O que acontece então na santificação? Domínio do pecado. Quem não tem Deus vive sobre o domínio do pecado. Quem é chamado como filho de Deus? O domínio do pecado é destruído. Então a primeira questão aqui, não somos mais dominados pelo pecado, de forma alguma. Somos pecadores? Somos. Mas ser pecador não é igual a ser dominado pelo pecado. Há uma diferença muito grande aí. Quem é dominado pelo pecado. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Ainda somos pecadores, mas aquilo que é pecado em nós, aquilo que é maldade em nós, vai dia a dia sendo enfraquecido. Isso é a santificação. Dia a dia o pecado vai sendo enfraquecido e mortificado. Os nossos desejos pecaminosos, a nossa vida vai seguindo rumo à verdade. Ao mesmo tempo que o pecado enfraquece na nossa vida, as coisas boas vão tomando força, corpo. São mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras.
para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então, o pecado é mortificado e pelas graças, pela graça, pela palavra, pelo Espírito, pela fé, nós vamos sendo fortalecidos e vivificados em tudo que é bom, tudo que Deus ensina para nós. Eu achei curioso aqui que no finalzinho, parece até fora, né, do contexto, mas ele deixou a frase, sem a qual ninguém verá a Deus, que é um versículo bíblico, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, que embora pareça desconexo, mas ele coloca aqui um ponto chave da vida. Santidade não é opcional para o cristão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não vive uma vida de cristão em busca da santificação, que crente você é? Você não é cristão. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Correto? Um fator aqui que chama bastante a nossa atenção. Vamos seguir? Algumas passagens sobre o que nós já lemos. 1 Coríntios 6, 11. Tais fostes alguns de vós, né, como pecadores, como escravos, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Repare que aparecem as duas frases aí, fostes santificados, fostes justificados. Se a gente não conhecesse, né, a gente poderia confundir, há muita confusão entre as duas coisas, justificado, santificado. Romanos 6, 5 e 6. Unidos com Ele, com Jesus, seremos também na semelhança de sua ressurreição, sabendo isso que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Morte e ressurreição de Jesus veio para nos dar nova vida. Romanos 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Essa frase que está grifada aí, né? O pecado não terá domínio sobre vós, é o que nós falamos há pouco. Nós somos pecadores, mas não mais escravos do pecado, nós não somos dominados pelo pecado. A santificação, ela vem nos libertar do pecado. Ponto 2. Esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida, ainda subsiste em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa primeira parte é muito importante. Essa santificação é no homem todo. Lembra, a gente sempre fala que havia naquela época principalmente uma separação, achando que corpo é uma coisa, o espírito é outra. Então, meu corpo, ele é a parte má, né? É ele que peca, não é o meu espírito. Não, o homem é um todo. E a santificação é como um todo. Isso vem contra ao que muitos querem pregar até hoje em dia. Não, eu sou de Deus, eu falo de Deus, eu tenho uma linguagem de Deus, mas eu vivo, convivo, faço tudo com o que igual o mundo faz, mas eu estou com Deus, eu não estou com o mundo, não sou apegado ao mundo. A gente teve algumas polêmicas agora na época do carnaval, né? Acho que os irmãos nem acompanharam isso. Eu quase também não estava acompanhando, eu vi algumas coisas falando sobre isso, né? Questão de bloco cristão, bloco de carnaval cristão, mas o que mais me chamou a atenção foi uma cantora cristã. Cristã não sei, né? Ela é dessas coisas aí, né? Não sei que nome que dá. Que foi cantar lá num trio elétrico lá, acho que da Ivete Sangalo e tal. Aí eu falei, tá errado, né? Mas por que ela cantou lá? Consagração ao Rei dos Reis consagrado? Não, na verdade, ela cantou as músicas da Ivete Sangalo, as músicas de carnaval. Compreendeu? No caso, é uma artista.
Então ali ela estava representando o carnaval, ela cantou música do carnaval. E no outro final de semana vai preencher a agenda dela lá na igreja tal, e assim, não sei como ainda tem pessoas que acompanham esse tipo de situação. Eu estou dando um exemplo extremo de algo que acontece corriqueiramente, no sentido de que a pessoa separa, né? Não é um homem todo. Não, eu posso ser cristão, mas eu saí da porta da igreja para lá, eu posso fazer isso, eu faço aquilo, e continuo naturalmente convivendo com essas duas coisas. Não podemos, né? Nós sabemos que não. E aí ele diz, essa santificação nessa vida é imperfeita. Nem precisava falar para nós, né, irmãos? Nós sabemos disso. Como é imperfeito. Como nós somos pecadores. Como nós somos falhos. Como nós erramos. Às vezes a gente esquece disso, parece. Cobramos do nosso irmão uma precisão, né? Como se ninguém errasse. Você viu o que fulano fez? Como que pode fazer isso? Nós somos pecadores. Deveríamos entender melhor o pecado do nosso irmão e também deveríamos, assim, entender que nós erramos. Agora, ser pecador não significa que nós somos tranquilos com isso, estamos bem com isso, que utilizamos esse somos pecadores como uma liberdade, né? Não, mas nós somos assim mesmo. Então eu vou para a igreja e depois eu vou aprontar. Não, não é isso. Aqui diz, restos da corrupção e uma guerra contínua. Ninguém é pecador porque gosta de pecar. Nós somos pecadores porque nós vivemos uma guerra. Embora nós queremos fazer o bem, muitas vezes nós fazemos o mal. Então, não é que somos pecadores que eu saio daqui e vou lá para o trio elétrico. Ou seja o que for. Um exemplo que você imaginar. Não, nós somos pecadores porque, embora saímos daqui, muitas vezes vamos, em algumas situações, pecar. Mas isso é porque há uma luta e que algumas vezes nós temos dificuldades. Uma guerra contínua e será até o final. Mas nós temos que entender de que lado que nós estamos, né? Porque numa guerra você tem que estar do lado certo. Você tem que lutar contra o mal. Você tem que combater o mal. Porque quantas vezes, no lugar da santificação, nós estamos caminhando para tentar cada vez mais aceitar o pecado. É o que a gente falou na UPA sobre a identidade. Renegar a identidade de cristãos e cada vez mais se conformar com certas coisas, dando como desculpa que é assim mesmo, que nós somos assim. Ponto 3. Antes do ponto 3 tem os textos, né? Então, o homem todo, lembra lá? No comecinho falava do homem todo. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Para ficar bem claro, ele ainda coloca: vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não basta representar com uma parte de nós, mas o todo. Gálatas 5,17 fala que a carne milita contra o espírito. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. No caso aqui, o querer não é o querer da carne, mas é o querer da santidade. Quando nós temos uma mente de Cristo, nós queremos fazer o bem. Ponto 3, já é o último. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus.
A gente leu um versículo há pouco aqui, que falava um pouquinho sobre isso. O pecado não terá domínio sobre vós. Acho que era esse mesmo, né? O pecado não terá domínio sobre vós. A parte regenerada do homem, do novo homem ou do homem novo vence. Então, o que diz esse terceiro ponto? Está reforçando o final do segundo. Porque o segundo disse que a gente é santo, é santificado, o homem todo é santificado, mas é imperfeito e que existe uma luta. E agora o ponto 3 vai completar. Mas, apesar de existir luta, e embora por algum tempo prevaleçam as corrupções, né? Contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence. Pode por algum tempo, né? Um jovem, em algumas batalhas perder esta luta, ou nós de mais idade, em algumas situações, desviarmos e separarmos do Senhor. Mas pela ajuda, pelo socorro, com eficácia, que é o socorro de Deus, o novo homem vence. O pai não vai deixar o seu filho caído. Vai segurar pela mão, vai mostrar a direção. Às vezes vai, como nós falamos, disciplinar. Mas nós nos alegramos que como justificados, como santificados, como adotados, nós vamos ser santificados, vamos seguir na graça. Crescem na graça, aperfeiçoamento de sua santidade no temor de Deus. O que vence, o que prevalece é o temor de Deus, é a vontade de Deus, porque nós conhecemos a verdade. Então, os tópicos aqui vão dar luz ao que nós acabamos de dizer, a esse versículo que eu queria, Romanos 6,14, o pecado não terá domínio sobre vós. É o mesmo daquele anterior, parece, né? Isso. O pecado não terá domínio sobre vós. 1 João 5,4 diz, todo que é nascido de Deus vence o mundo. Que mundo é esse? É o mundo do pecado. Vence as trevas. A luz vence as trevas. A vitória, a nossa fé. Nós vamos falar loguinho sobre isso, sobre a fé. Efésios 4. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Como? Seguindo a verdade e em amor. Nós temos a direção, nós temos a palavra verdade, siga a verdade. Tenha amor à palavra, tenha amor à verdade e cresça naquele que é o cabeça. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Tendo amado tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. As promessas de Deus são imensas, são grandiosas. A ação de Deus é grandiosa, Ele morreu na cruz para nos salvar. Conhecendo esse amor de Jesus por nós, nos purifiquemos. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é Romanos 12, né, que fala sobre isso. Pelas misericórdias de Deus. Qual grandiosa é a misericórdia. Como foi grandioso esse amor de Deus enviar o seu Filho. Então, pelas misericórdias, apresenteis. Se apresente, né? Presente como sacrifício vivo e santo, agradável. Purifiquemo-nos de toda a impureza.
Bom, uma conclusão para nós não encerrarmos assim, bem rápido. Um dos livros que eu estudo a respeito da confissão de fé falava sobre os meios da santificação, interno e externo. Interno, a fé. A fé é o instrumento da nossa santificação. Por que a fé? Porque pela fé nós estamos unidos a Cristo, ao Espírito, é pela fé que nós cremos na palavra, é a fé que nos faz compreender toda essa história da salvação. Pela fé nós somos livres da condenação e nós temos comunhão com Deus. Pela fé nós abraçamos a verdade e o seu poder transformador. Então nós temos que estar firmes na fé. O meio interno da santificação é a fé. Se nós não temos essa fé firmada, a fé que é mente e coração, é confiança na palavra, quem que vai buscar santidade? É muito mais fácil viver como o mundo vive, viver de qualquer forma. Não dá atenção a princípios da palavra. É muito mais fácil você falar, isso é coisa do passado. Você vai renegando devagarinho a sua fé, vai desistindo do que você crê. Passa a crer no que o mundo ensina, no que os outros acham, não no que a palavra de Deus diz. Então a fé, precisamos firmarmos na fé, no que eu creio, o que eu conheço da palavra. Muda o que o Senhor Jesus falou? Muda? Não. E se eu creio, eu devo obedecer pela fé. A fé me leva à santificação. E a parte externa? Tem 3 pontos aqui. A verdade revelada nas Escrituras, que é santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Outra passagem, desejai como crianças recém-nascidas o puro leite da verdade, o leite espiritual, a fim de poderes por ela crescer para a salvação. Então, como nós vamos nos santificar? Pelo estudo da palavra. A oração fortalece a fé, o estudo vai fortalecer esse meu coração em conhecer a verdade para aplicá-la. Eu preciso manter essas coisas. Ponto 2, os sacramentos. É um meio de santificação, ser batizado, participar de uma igreja, a Santa Ceia, participar da Santa Ceia e me fortalecer, porque nós devemos fazer isso nessa lembrança, para que eu venha fortalecer a minha fé. O próprio Jesus deixou a Santa Ceia para isso. E 3, a oração. Peça a Deus. Embora seja interno, mas a oração também é algo externo, no sentido em que eu falo com Deus. Eu peço a Deus por sabedoria, eu peço a Deus força, eu peço a Deus os dons, e assim eu vou crescer nos caminhos do Senhor. Disciplina. Como que Deus nos santifica? Muitas vezes pela disciplina. Deus corrige seus filhos. E nós sabemos que se nós não tememos ao Senhor, podemos ir por caminhos em que Ele tem que nos trazer, de uma forma que seja mais dura. E essa disciplina também é um meio de santificação para nós. Que Deus assim nos abençoe. E tenham a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que nós cremos, e nós assim estudamos. E nos alegramos, por poder ver como a confissão de fé foi escrita realmente por homens inspirados por Deus. Tem uma sequência bem lógica para nós, não tem nada de chato aqui, só quem não entende, quem não conhece a doutrina da palavra em uma forma assim, uma sequência bem lógica para nós estudarmos.